Graças e paz, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, em nome de Jesus. Querido, eu sou o pastor Alcirley Quintela, da Igreja da Última Hora, Ministério Ágape, aqui na cidade de Rio Branco, do Acre. E eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração, que é uma palavra bem específica. Eu creio que você vai meditar nessa palavra na sua vida. Eu quero trazer primeiro uma reflexão para você fazer junto comigo. Queridos, essa palavra vai direcionada àquelas pessoas que de alguma forma têm um líder. De alguma forma tem uma pessoa em que ele confia, que ele se relaciona na base da confiança, se aconselha. E eu falo líder geral, falo o pastor, falo o padre, falo kardecista, falo aqueles que estão na linha afro, aqueles que se relacionam nas suas empresas como chefe, enfim, uma referência de líder, né, que é algo que a palavra de Deus nos mostra, né, através de uma palavra chamada mestre, né, que era um costume um costume do povo judeu, ter o seu mestre, ter o seu líder, né, ter a pessoa referência. E nós sabemos que o nosso líder maior é o Senhor Jesus, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensina uma liderança eterna, como também ensina uma liderança terrena, a responsabilidade do líder, a responsabilidade de uma dessas linhas de liderança que eu acabei de explanar aqui. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração que está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velo por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não seria útil a quem? Àquele que ele pastoreia. Com certeza também não seria útil para o seu pastor. E no meio dessa situação que nós vivemos no país já há muito tempo, não é de agora, o coronavírus veio para, complicar um pouco mais. Mas uma pergunta que eu tenho me feito esses últimos dias: o quanto nós temos, como pastores, ouvido coisas terríveis a respeito das lideranças. Quanto nós temos escutado, né? Agora mesmo, com o coronavírus, nós temos sido confrontados, muitas vezes até por pessoas da nossa igreja, da nossa congregação, das nossas congregações, aliás. Cadê o pastor que curava? Cadê o pastor que fazia isso? Cadê o pastor que fazia aquilo? Por que agora ele não cura? Bom, isso tem todo um aspecto, né, da igreja. A palavra de Deus nos ensina várias passagens sobre isso e mostra que a cura, ela é proveniente de fé, né, é proveniente de um poder de Deus, mas através da fé. Até o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre a sua própria casa, a sua própria terra, que todo mundo tinha Jesus e seguia Jesus como Jesus, o Salvador, aqueles que o seguiam.
Mas a sua própria família achava, os seus amigos de infância achavam que ele era apenas um carpinteiro. E ali a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer milagres. Então tem todos esses aspectos. Mas o fato é que nós somos questionados. Somos questionados, o maior questionamento sobre os pastores, no caso, padres também são questionados, está no âmbito das finanças, né? No âmbito do dízimo, da oferta, enfim, são os maiores questionamentos. E são palavras duras, palavras pesadas, palavras de muito peso, né? Como todo tipo de palavras são liberadas contra, né, essa liderança, e alguns fazem coisas bastante erradas mesmo, bastante terríveis, mas eu creio que é a expressa minoria que faz esse tipo de coisa. Até porque a referência que nós vemos quando essas pessoas citam são referências de líderes que estão nas televisões, né? São referências de grandes denominações que estão diante das televisões, das rádios, no modo geral. Mas eles não conhecem a realidade, e nem tem como conhecer a realidade se você não estiver no meio do pastor, das localizações, das estradas de barro, dos seringais, das colônias, né, que é algo muito comum, normal aqui na região norte do nosso país, por exemplo. Né, e nós conhecemos pastores que pagam preço muito forte, muito tremendo, né, para poder conduzir aquelas pessoas a Cristo, manter aquelas pessoas em Cristo. Muitos abandonam sua casa, abandonam sua cidade e vão, como tem alguns pastores, né, eu conheço alguns pastores que hoje estão na África, enfim, missionários. E diante de todo esse quadro que eu estou trazendo aqui, eu coloco que a palavra de Deus diz: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. E diz também, como acabamos de ler, no verso 17, né? Obedecer vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Qual é a grande missão do pastor, irmãos? Velar pela tua alma. Velar significa deixá-la ela sempre à luz do Evangelho, acompanhar, né? Estar preocupado, saber o que você tem hoje, né, na sua mesa, no meio dessa situação que nós estamos vivendo. Diz mais: como aqueles que hão de dar conta dela. Quer dizer, cada um de nós vamos dar conta daqueles que o Senhor nos confiou. O Senhor Jesus diz lá no livro de João, capítulo 16, diz: Pai, aqueles que tu me entregou, nenhum deles eu perdi. Ele prestava conta das vidas ali. E assim nós vamos ter que fazer também. E diz: como aqueles que hão de dar conta. Diz: para que o façam com alegria e não gemendo. E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção para uma reflexão. Como o seu líder tem lhe visto? Como o seu líder tem percebido a sua presença? Será que ele percebe a sua presença gemendo? Ou será que ele percebe a sua presença sorrindo? No meio dessa situação toda, irmãos, nós temos lutado pela fé, pregado, ministrado sobre esperança, sobre fé. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Como está o seu líder agora? Como está o seu pastor nesse exato momento? O que você tem feito, o que você tem procurado fazer? Tem suprido as necessidades emocionais, sentimentais? Que aqui fala de uma necessidade emocional e sentimental, né? Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não lhe será útil, né? O que você tem procurado fazer? Eu tenho dito esses últimos dias, irmãos, último ano,
Eu tenho dito assim, se Deus me liberasse para escolher, eu iria escolher cuidar de pastores. Eu iria fazer uma escolha. Eu vou cuidar de pastores. Será a minha função a partir de agora. Mas até agora não foi o comando de Deus para a minha vida. E por enquanto eu estou cuidando de ovelhas. E cuido com muita alegria, cuido com muito zelo, procuro cuidar com muita dedicação. Embora reconheça que tenho as minhas limitações, tenho as minhas dificuldades também. Mas eu quero te trazer a essa reflexão. Como está o seu pastor? No meio dessa grande situação que nós estamos vivendo, qual foi a sua preocupação com esses homens, com essas mulheres, com os filhos desses homens, dessas mulheres, com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, sentimental, com sua fé, com a sua despensa, com sua geladeira? Quais são as suas preocupações? Muitos irmãos têm dito sim, que os pastores querem roubar, os pastores querem enganar o pobrezinho, o pastor quer isso e aquilo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê nisso ou você crê na palavra de Deus? Você crê no seu pastor pela árvore que ele é ou pelo fruto que ele tem dado? Muitos de nós temos recebido pedras, queridos, porque eles olham para a gente como uma árvore. Eles não olham para nós pelos frutos. E muitas vezes a igreja tem se enveredado por esse pensamento. E eu posso lhe garantir que as ovelhas em que a expressa maioria dos pastores tem conduzido, o rebanho que os pastores têm conduzido, conhece o seu pastor. E se você conhece o seu pastor, você não pode ser influenciado por pessoas que nem na igreja vão. Você não pode ser influenciado por pessoas que apenas acham. Você conhece o seu pastor e a Bíblia diz que a boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu quero fazer um apelo aqui a você. Eu tenho uma igreja muito amável. Eu tenho uma igreja que tem me levado a ter alegria de pastorear, de estar junto, ter alegria quando nós estamos juntos. Mas eu quero te fazer um apelo. Você que é pastoreado, observe seu pastor, observe sua pastora. Escute o coração e a alma dele. Porque muitos gemem, muitos choram, muitos têm, dentro dessa passagem que nós olhamos agora há pouco, no versículo 17, tem gemido. Tenho conversado com alguns pastores e tenho percebido isso. Nós temos chegado a essa conclusão por aquilo que temos acompanhado. É família, é igreja, é compromisso secular, é trabalho, emprego, é escola de criança, alguns estudam, alguns trabalham, cursos, aperfeiçoamento, santidade, cobrança de manhã, cobrança de tarde, cobrança de noite, cobrança na loja, cobrança na padaria, cobrança no supermercado, cobrança do filho, cobrança da... E não estou reclamando, eu estou apenas trazendo uma reflexão. Ame seu pastor, ame sua pastora, ame seu líder, você que não é da igreja evangélica, ame seu líder. Ele é quem tem zelado por você, ele é que tem instruído e orientado. Seja leal, seja fiel. Esse período é um período que os líderes estão precisando, que todo liderado
mostre que valeu apenas todo o ensinamento que foi transmitido durante todos esses anos. Observe, seu pastor, isso que eu faço, que eu te peço nessa hora em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Ore pelo seu pastor. Aproveite e ore por mim também, em nome de Jesus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.